Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos abordar um assunto muito importante. Iremos falar sobre a ODS, que são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ao todo, são 17 objetivos distribuídos em 169 metas para serem alcançadas até 2030. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o objetivo 4, que é a educação de qualidade. Assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagens ao longo da vida para todos. A meta 4.2 nos diz que, até 2030, garantir que todos, meninos e meninas, tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Com base nesse tema, nós então devemos procurar meios para garantir que as crianças estejam preparadas para o ensino primário. Mas de que forma? De que maneira nós podemos chegar a este objetivo? Como devemos abordar esse tema da primeira infância para que as crianças tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade? Pensando nisso, nós trouxemos então uma entrevista com Arielle Fiore, que é uma psicóloga clínica com especialização em avaliação psicológica no contexto educacional e escolar. Ela atua no contexto clínico com crianças e adolescentes. Ela é mediadora de cursos de desenvolvimento pessoal e profissional para adolescentes de ensino médio de escolas públicas. Também já trabalhou com grupos de teatro e contação de história para crianças de 3 e 12 anos de idade. Trouxemos então algumas perguntas, alguns questionamentos para a Arielle, que irá responder como forma de contribuição para chegarmos a uma educação de qualidade. Vamos ouvi-la então neste momento? Quais são os requisitos essenciais que um profissional de educação infantil deve possuir para garantir que os alunos estejam preparados para o ensino fundamental? Eu penso que essa resposta seria mais completa se fosse um pedagogo ali, alguém que mestre ali dentro da área da educação. Então, eu posso tentar responder dentro da minha limitação, tá? Enquanto profissional. Penso que para o profissional de educação infantil entender, ter requisitos essenciais, são alguns requisitos básicos também para outras áreas, né? Então, pesquisa, exige ali que você entenda da onde que o aluno está partindo. Então, não dá para dizer que uma criança de 6 anos ela é um livro em branco, ela não tem ali conhecimento. Então, entender da onde que essa criança está partindo, quais são as demandas que essa criança precisa, não só de demandas educacionais, mas também demandas fisiológicas, demandas emocionais, contextos ali sociais também que essa criança precisa. Que, por exemplo, uma criança que não está bem alimentada é uma criança que ela não vai conseguir aprender de uma forma adequada que uma criança que está comendo certinho, dormindo certinho. Então, é importante entender os contextos e entender também quais são as funcionalidades dessa criança, da onde que ela está partindo, né? Essa criança ela já tem um saber prévio do quê? Como que a gente insere ela dentro da educação do ensino fundamental, dentro das demandas que ela precisa? Quais são as demandas que esse ensino precisa e quais as demandas que essa criança tem, sabe? Então, entender qual que é o contexto da criança e também trazer uma questão ali que é um requisito essencial para o profissional da educação, que é gostar daquilo que faz e entender essa nova geração também. Não desenvolver a roda, né? Criar a roda de novo, mas trazer ali uma outra transformação. Hoje a gente vê profissionais que têm uma metodologia que são lá da década de 90, da década de 80 até início de 2000, que não comporta com os saberes dessa geração atual. Então, é preciso resgatar alguns nomes ali. Então, Paulo Freire, o Vallon, o Vygotsky, que são estudiosos que tratam dessa autonomia na educação. Então, os professores trazer essa autonomia também para os alunos, né? Não só para motivação, mas também para desenvolver esse aluno integralmente, né? Então, hoje a gente percebe que tem profissionais que não trazem uma metodologia mais antiga
para uma geração que não comporta mais essa metodologia, não se aplica mais essa metodologia. Isso não só na educação, mas também em outros campos ali de aprendizagem. Como motivar as crianças para que se sintam preparadas para a transição para o ensino fundamental? Quais estratégias podem favorecer esse processo? Então, vamos primeiro para a primeira pergunta: como motivar as crianças? Alguns estudiosos mostram que o buscar a motivação para a aprendizagem é algo inato do ser humano. Então, o ser humano ele já tem uma motivação interna e humana de buscar o conhecimento ali. É algo natural. Mas, obviamente, que existem esses outros contextos que a gente tem que entender ali. Então, entender de onde que essa criança está partindo. Qual que é o contexto social, econômico, cultural, biológico que essa criança está partindo, né? Então, se a criança ela está num contexto tranquilo, funcional, onde essa criança ela tem as suas necessidades básicas atendidas, a gente entende que essa criança já tem motivação ali para buscar o ensino, por isso ser algo inato do ser humano, né? Um ser humano que não tem motivação para aprender ou para buscar algum conhecimento é um ser humano que ele está sem perspectiva. Então, o que motiva é entender o histórico dessa criança, especialmente o histórico emocional, porque a gente sabe que a questão emocional é o que impacta significativamente na motivação, na perspectiva de uma criança. E ali, quais estratégias podem favorecer esse processo? Tem um estudioso, o Vallon, que ele trabalha ali com o afeto. Ele diz que quando essa criança ela tem um vínculo com o seu educador, né, com a pessoa que faz a mediação dessa educação, essa criança ela se sente mais motivada, não só a criança, o adulto, o adolescente, a buscar esse conhecimento. E quando não existe um vínculo afetivo, essa criança tende a se afastar, não só do educador, mas também do conteúdo a ser apresentado. Outra questão que a gente mostra, então, além dessa questão emocional de vinculação dessa criança com o educador, é como que se dá, como é fornecida essas informações. Hoje a gente tira ali das crianças a oportunidade de aprender. A gente dá brinquedos prontos, então a gente já dá um carrinho pronto para essa criança, a gente já dá uma casinha pronta para essa criança, a gente dá as pecinhas para essa criança e a gente não dá a possibilidade dela experienciar, se motivar e ter curiosidade. A gente não dá autonomia dessa criança buscar novidade. Então a gente já traz algo pronto e por isso que a gente tem até uma questão de imediatismo nessa geração atual e nas gerações que estão vindo, né? Que é tudo pronto, eu não preciso me motivar, eu não preciso buscar algo, não preciso buscar esse conhecimento porque esse conhecimento já vem pronto. Então, motivar essa criança para essa transição é trazer para elas os benefícios e como que isso pode desenvolver ela. Mas ela precisa entender que isso é um desenvolvimento e isso é uma parte interessante, é legal. Não dá para trazer como um você precisa, porque o precisar vem de um lugar de, de obrigação, de dificuldade, de, de algo aversivo. É diferente de quando eu entendo que isso é muito legal, que isso é muito bacana, que eu posso desenvolver, que eu posso descobrir algo novo, que é o que a gente não dá para as crianças atualmente. Não só dentro do ambiente educacional, mas do ambiente familiar também e social, onde tudo é pronto. A gente dá o carrinho, a gente dá a TV, a gente dá o videogame, a gente dá o celular e a gente não dá a descoberta e autonomia. Como a educação infantil pode auxiliar na redução das desigualdades sociais e educacionais? Essa é uma pergunta bastante complexa, que talvez a gente não consiga responder ela de uma forma que pegue todas as complexidades dela. A educação infantil ela é muito invisibilizada ou descredibilizada. As pessoas não dão o crédito que é importante dar. A gente entende a educação infantil, pelo menos num contexto social, né? Que é o lugar onde se ensina a criança a coisas básicas para ela aprender a ler e escrever quando entrar no ensino fundamental. E um lugar onde se deixa a criança para os pais poderem trabalhar. E não como um lugar de transformação, de aprender questões sociais muito importantes, de aprender como que funciona a sociedade, como que se desenvolve um ser humano, como essa criança está aprendendo a elaborar a sua sociedade.
Quando a gente entende não só na educação infantil, mas a educação como um todo como uma potência para reduzir as desigualdades, ela passa a transformar, porque o ambiente escolar ele é um espelho da sociedade atual. E a gente vê muito isso, né? A gente fala de educação infantil, mas se a gente vai para as educações fundamentais médias, especialmente a média, a gente entende que ela simula, a escola ela é uma simulação da sociedade. Então, existe a escola como uma instituição, o professor como um chefe, um coordenador, os alunos como a classe trabalhadora que está ali para produzir e ouvir esse chefe, seguir o que esse chefe está falando, ele como detentor desse saber e toda a instituição escolar como uma empresa, se a gente for ver, né? Que isso simula muito como que é essa sociedade. Tem alguns autores que falam disso, dessa simular essa sociedade através da educação, né? E isso faz com que hoje a gente entenda que não funciona dessa forma. Vygotsky vai falar um pouquinho disso, né? De como que a gente leva a educação, a escola, como um espelho da sociedade. Então, quando a gente começa a mudar essa escola, a gente também começa a trazer uma transformação social. Mas isso também parte de outras coisas, que é aí onde que a gente está a complexidade, que é como que são esses educadores. Esses educadores estão sendo educados para pensar nessa autonomia do aluno, ou a gente ainda está pensando em trazer na educação infantil os brinquedos prontos para não desenvolver a autonomia. Da gente trazer na educação fundamental a cadeirinha um atrás do outro, onde um explica, o outro ouve e copia. E aí, se a gente vai para o ensino médio, que é mais rigoroso, né? A estrutura escolar parece um presídio, pelo menos quando se fala de unidade pública. E a gente vai lá para uma saída do ensino médio, onde passou anos dessa versão escolar que eu não sei nem se eu tenho perspectiva para entrar numa faculdade. Então, quando a gente pensa na redução dessas desigualdades sociais e educacionais, a gente tem que pensar num contexto social como um todo. A educação infantil ela pode ser só uma portinha para isso. E uma porta importante, uma portinha importante de trazer potência, de ver potência e não reducionar a educação infantil. Qual é a importância do brincar e da interação social na educação infantil? A importância do brincar é essencial. A criança, ela não tem uma maturidade cognitiva, né, proveniente ali da faixa etária, de manter, de relatar, de comunicar as suas necessidades e elaborar as suas questões, as suas vivências, falando, escrevendo. Ela aprende isso através da brincadeira. Então, é brincando de bonequinho que eu elaboro, eu entendo como que funciona a minha sociedade. É através de eu brincando de casinha, de carrinho, de lutinha, que eu entendo como que eu elaboro, como que é a minha construção familiar, como que é a minha construção emocional, como é a minha educação, a minha elaboração educacional. Então, eu elaboro e observo o funcionamento social. Então, a brincadeira é a forma dessa criança de se expressar no mundo, que muitas vezes é invalidada, né? Ou ela é só numa função de se divertir e trazer coordenação motora, desenvolver coordenação motora fina, atenção, e não de uma elaboração social. E também de interação, né? Qual que é a importância da interação na educação? É fundamental. Somos seres sociais, né? A gente aprende através do outro. Nós vivemos e partimos através da perspectiva do outro. Nosso nome é dado pelo outro, tudo que a gente consome ou é feito, ou é trazido, ou é pensado por outro, e a gente vai construindo também, fazendo parte dessa sociedade. Aprende a desenvolver comunicação, a interação social da criança aprende a desenvolver autonomia, capacidade, autoestima. Uma criança que ela não consegue se comunicar, ela não consegue ter autonomia, ela também não consegue ter senso de capacidade, senso de organização, ela não consegue treinar essa atenção para o outro, a trabalhar a percepção, então a interação é fundamental. E o problema nisso é essas questões, especialmente no brincar, que essa criança ela não desenvolve autonomia
como se desenvolvia uns anos atrás, quando você olha nas pesquisas, né? De uma geração que tem a vir muito ansiosa, tem uma questão com a tecnologia mais séria, onde as coisas são muito rápidas, então tem uma questão com esperar. E isso também parte dos adultos, né? Seja dos educadores, dos cuidadores dessas crianças que oferecem, não dá a possibilidade delas buscarem. Isso já é dado, esse brinquedo já é dado, esse brincar já é dado, ao invés de eu buscar formas de me expressar, formas de me desenvolver. Qual é o envolvimento? Qual é a importância do envolvimento da comunidade, família e escola no processo educativo? Alguns autores trazem que o processo educativo ele não começa na escola. A escola é uma parte desse processo. Então, o processo educativo começa desde o existir e quando você dá a oportunidade para essa criança experienciar. Então, ela vai para a escola e a escola é um mediador desse processo. Então, quando ela sai da escola, ela não deixa de aprender. Quando existe o envolvimento da família, da comunidade e também da escola, nesse processo educativo, entende-se que essa criança consegue se engajar, a gente consegue perceber melhor a potência e também as dificuldades dessa criança. Isso com certeza potencializa ali não só toda aquela comunidade escolar, toda aquela comunidade como um todo, né, desde que seja um bairro, uma vila, e também aquela família em se engajar no processo, além de ter um processo emocional envolvido, né? De importância, de sentir confiança, de desenvolver autonomia, desenvolver afeto também. 8. Qual é o impacto significativo que uma educação de qualidade pode ter na vida de uma criança e como esse acesso pode ser mais atraente na perspectiva aluno-professor? Já trouxe ali a questão dessa atrativa, né? Da gente mudar os métodos. Hoje não dá mais para a gente pensar numa educação onde existe uma fileira e as crianças não se olham, elas olham para a nuca e para o quadro. Essa é uma educação que, por mais que se exija, cada vez mais vai ser mais difícil. A gente precisa de uma educação que conecte. E o impacto significativo de uma educação de qualidade é não só a autonomia, mas o senso crítico, a liberdade de expressão, a forma que essa criança vai se comunicar, o adulto que ela vai se transformar, a possibilidade de senso crítico mesmo, de questionar, de buscar, de racionalizar de uma forma não de senso comum, mas também buscando uma perspectiva científica, uma perspectiva empírica, de experiência. Então, a educação de qualidade, ela é transformadora para a mudança também de vida. Se é uma criança que está em uma situação de vulnerabilidade, que se torna um adulto um adolescente em situação de vulnerabilidade, a educação ela tem a possibilidade de mudar essa vulnerabilidade, de trazer artifícios desse adolescente que lá na educação básica conseguiu se desenvolver, buscar autonomia, de na adolescência manter essa autonomia e buscar sair desse ambiente de vulnerabilidade que ele está. Então, a qualidade na educação, ela tem a possibilidade de transformar esse ambiente de vulnerabilidade, de até situações socioeconômicas e buscar um outro lugar. Esse último áudio é para esclarecer que esse é um lugar de estudo de áreas ali de alguns autores, mas que isso não se finda ali na minha opinião, né? E na minha experiência, nos meus estudos e na experiência que também é empírica ali, né? Existe um empirismo, né? Por estar dentro de escolas de ensino público e a gente vê uma realidade que é muito diferente quando a gente entra numa escola de ensino particular, seja na educação infantil, fundamental, média ou técnica. Então, acho que seria interessante para trazer essas perguntas, talvez em um outro momento, trazer outros profissionais que ampliem um pouco mais essa discussão. Encerramos aqui então essa entrevista, agradecemos a participação da nossa convidada e esperamos que de alguma maneira nós tenhamos contribuído de forma significativa na garantia de uma educação de qualidade. Até mais, abraço a todos!